Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute solipsismo, né? Ainda hoje, nos tribunais, a gente ouve, né, questões como decido conforme minha consciência, ao mesmo tempo, há atribuições de sentidos que se dão à revelia daquilo que já foi discutido anteriormente por outras pessoas, numa dada linguagem pública, por exemplo, o parlamento. E tem essas questões. Então, isso tudo traz à tona a discussão sobre a modernidade, seus limites, suas condições e a sobrevivência desse sujeito que o Drayton, no início, chamou de, corretamente, autoritário. É isso? Esse sujeito ao qual falta a percepção de que nós vivemos numa comunidade. Né? E numa comunidade de interlocutores. E numa comunidade de interlocutores que tem uma história, que tem uma tradição e que tem expectativas com relação ao que pensam ser uma sociedade, ao que pensam ser um Estado democrático de direito. Portanto, essas expectativas todas estão aí. E a linguagem é isso que nos permite essa ligação, né, com aquilo que está constituído e com aquele pequeno eixo em que eu posso empregar uma palavra inovando no sentido. Né? Por quê? Porque também não se trata nem de ficar preso completamente ao passado, ao dito, né? Ao que está dito, e nessa repetição, sem perceber as mudanças que se operam, as mudanças sociais que se operam e que exigem novas leituras, novas interpretações, né? E que, portanto, nos exige nos colocarmos numa posição de olhar para trás e de olhar para frente. Né? A linguagem nos permite isso. E essa ideia de uma comunidade de falantes, ela é importante. Do ponto de vista literário, ela é importante porque ela envolve a noção de polifonia, de que nós vivemos numa sociedade múltipla, com diversidade, e que essas vozes que estão presentes nessa comunidade têm que ser ouvidas, têm que ter a possibilidade de se manifestarem. Né? E que isso... E uma não pode se sobrepor. Não. Por exemplo, no direito à polis. Claro. Né? E aí, por isso que o Sócrates é um homem de princípio. Que dirão de mim se eu desobedeço o direito da polis? Ou seja, Sócrates não era um solipsista, embora não pudesse se falar ainda, né? Já falamos disso. E ele diz mesmo, eu podia ter saído daqui antes. Exatamente. Mas já que eu fiquei... Eu vou fazer. Então eu vou me dobrar, vou respeitar o que está acontecendo aqui. De alguma forma tu fizeste isso agora, né, há 10 dias, naquele belo texto na Veja, né, o uso da linguagem para apresentar concepções distintas, vamos dizer assim, né? Claro que sim, exatamente. Uma posição, uma palavra não pode se impor e achar que ela é... Exatamente, é um artigo que eu escrevi na revista Veja, sobre 2 minutos de ódio, né? É o título. Sempre homenageando o nosso próprio programa, né? É uma certa defesa, né, que eu faço da própria instituição Supremo Tribunal e de como os discursos têm que ser institucionais, enfim, e como... alguns discursos podem ser vistos, algumas falas querem dizer algo, mas se pode usar a linguagem e mostrar que há uma outra interpretação com relação a isso. Sim, o que não significa que possa ser qualquer uma, né? Exato. Sempre. Não é um vale tudo, né? Não é um vale tudo, né? Essa é a grande questão, né? Porque no momento em que o sujeito se desamarra das estruturas, digamos, isso acontece na ruptura da modernidade com a pré-modernidade, isso se repete no direito na viragem do século XIX para o século XX, concorda? Quando a escola do direito livre, ela se livra da estrutura e aposta
no sujeito. Ela se dá, pode-se dizer isso, né, Drayton? Um voluntarismo. Henriette. Sim. E essa ânsia ou essa angústia por uma inovação, exatamente por uma tentativa de superação de algo que seria apenas a ordem do estabelecido ou da ordem do dito, também é problemática. É a tensão e mais, não só da ordem da angústia, mas da própria condição da existência. Eu acho que não tem como, por isso que fizesse referência ao Sartre ali rapidinho no início do bloco, mas é da própria condição da existência, não tem. E se quiserem falar em humanismo, que passe por aí, como diz o Sartre, né? Ou seja, e se a gente tem essa estrutura semântica sobre as quais a gente se movimenta e que a linguagem circula, ela não pode ficar encerrada, evidentemente, em alguns escaninhos. E aí, quais são os limites dessa linguagem circulando? Ou melhor dizendo, quais serão as relações de força também que estabelecem esses jogos dialógicos, vamos dizer assim. Isso também é uma situação bastante problemática, já que em se tratando de direito, em se tratando de poder, nossa, estamos falando de um terreno extremamente movediço. E eu lembro sempre do Brecht nessa pequena quadra aqui do livro, da peça, na verdade, que é esse diálogo, Lene, que a gente falava no início, se tu me permite, é interessante, porque falávamos aqui antes no intervalo também, o diálogo nessa peça entre um inspetor, vamos chamar um delegado, né, e o promotor e o juiz, nesse cenário que é um julgamento de 3 policiais da SS que invadem uma joalheria de um judeu, isso em 34, e tem uma passagem que o promotor se dirige ao juiz dizendo exatamente assim, olha como isso também é perverso, né, sobre um outro ponto. Ele diz assim, não se pode ter tudo, não dá para contentar a todos. A quem contentar, eis a decisão que o seu sentimento nacional-socialista vai ditar. Meu caro Gulo, que é o juiz, só posso frisar o seguinte, em certos círculos, nesse caso nacional-socialista, e eu estou me referindo também à mais alta hierarquia, espera-se mais firmeza por parte da magistratura alemã. Ou seja, como ambientes autoritários também são, e aqui nos dá bem esse caldo cultural de uma hierarquia rígida sobre o qual também a linguagem é apropriada, sem dúvida nenhuma. E nessa linha da linguagem, chamamos mais um pequeno trecho do Caspar Hauser. Schreib nur ruhig weiter, Kaspar. Wie weit bist du denn mit deiner Lebensbeschreibung? Weißt du, es hat sich nämlich herumgesprochen, dass du daran arbeitest und das Publikum wartet schon mit großer Neugierde darauf. Nein, von dem möchte ich noch nichts aus der Hand geben. Ich kenne ja so viele Worte nicht recht. Und es gibt viele Dinge, die ich noch nicht verstehen kann. Henriette. Há algo na seleção, né, no conjunto dessas 3 cenas, desses 3 recortes, que eu não sei se a pessoa que fez os recortes percebeu, né? Na primeira cena que nós vimos, não havia linguagem. Na segunda cena, havia linguagem oral. E na terceira cena, nós temos já um sujeito escrevendo. Né? Então, nós temos nesse recorte das 3 cenas, esse processo, digamos assim, de aquisição, de domínio da linguagem, né? E o quanto, nesse último estágio, né, da escrita, vem uma escrita que é uma escrita autobiográfica. Né? E, como eu dizia no início, toda narrativa autobiográfica, ela vai ser solipsista, porque é o sujeito falando da sua vida, né, da sua percepção, da sua história, né? Sou o eu. E um eu desdobrado, porque nessa narrativa eu tenho o eu velho, em geral, que olha para si jovem e reflete sobre esse sujeito que ele foi e quer encontrar uma lógica entre o que ele foi, tudo o que ele passou e aquilo que ele se transformou, que ele é no momento em que ele está
contando essa história ou redigindo esse texto. Não há espaço aí para o dialógico, não há espaço aí para a contradição. E a isso eu queria chamar a atenção, né, de que a contradição só pode existir do ponto de vista, agora eu estou falando do ponto de vista processual, da narrativa processual. O contraditório só pode existir se houver o diálogo, se houver Por isso, o dialógico. inquisitivismo e solipsismo Andam juntos. Bem juntinhos. Solipsismo e democracia são antitéticos. E agora, esse elemento que tu colocas, Henriette, do dialógico, que é um princípio grego, né? Isso, especialmente em Platão, o grande mestre do diálogo, ele vai mudando depois. O gênero diálogo, ele desaparece da filosofia, ou tende a desaparecer. Tende a desaparecer. E é substituído pelo Santo Agostinho, que é um autor do século IV, pelo solilóquio, falar a sós. E depois o grande mestre, que é citado aqui no texto do Lênio, que é Descartes, que escreve as meditações sobre a primeira filosofia, em primeira pessoa. E a própria noção de cogito, né, é primeira pessoa, não é cogitamos em latim, seria nós pensamos, mas é cogito. Eu penso. Então, essa dimensão, nós podemos contrapor, então, o dialógico ao solipsismo, e o solipsista é aquele que não sai de dentro de si, né? Como disse tão bem o Vinícius de Moraes naquela música Berimbau, quem de dentro de si não sai vai morrer sem amar ninguém. É o que de dentro de si não sai. O dialogismo é um conceito que o Bakhtin vai trabalhar no campo da linguística e que é adotado no campo da teoria literária e da literatura, né? Recuperando, né? Se opondo à ideia de um discurso monológico, esse discurso dialógico que se inspira, sim, né? em Platão. Né? Solos, mono, né? Todos isso sim. são questões. Ipsos, ídios, exatamente. São todas. Ídios, e alienos, enfim. Eu quero agradecer aos três por terem trazido, né, os textos. Né? Podia ter trazido também, mas esse já tratamos, o juiz Asdak, né, do Círculo de Juiz Caucasiano, né? O Dom Casmurro, né, no fundo, dou a história, o sentido que eu quero, né? E o Fernando Pessoa, né, sempre com essa fenomenologia por trás, e todas as frases são densas, né? O universo não é uma ideia minha, a minha ideia é do universo, que é uma ideia minha, né? Que é um dos textos dele. Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV Justiça, da TV Unicinos. Todo o Brasil estamos, e não esqueça de participar, fazer sugestões. Espero você no nosso próximo encontro. Até mais.